Pronto. Esse é o nosso material de hoje. Como vocês podem ver, é um material basicamente, né, que dá continuidade nos assuntos que nós vimos anteriormente, na semana passada, né? E ele é um material que dá sequência naquelas falas sobre fontes de energia. Hoje nós iremos frisar mais, né, nessa fala sobre o petróleo. A gente viu que o petróleo, ela é a matriz energética, ou ele é a matriz energética mais utilizada no mundo, né? Então, por isso que a gente começa falando aqui sobre ele. Inclusive, é uma das matrizes energéticas que mais gera crises econômicas aí no mercado mundial, além de ser também um dos elementos, digamos assim, uma das fontes que geram vários e vários conflitos mundo afora, tá? Então, o petróleo ou o ouro negro, como muitas pessoas se referem, ele tem uma importância muito grande, né, na atualidade. Porém, vive-se também uma expectativa de que num futuro a gente pode ficar sem essa fonte de energia, tá bom? Então, como eu dizia, nós vamos focar em 3 pontos, tá? A gente vai falar sobre o petróleo, conhecer algumas características que envolvem essa fonte de energia. Nós iremos falar sobre aspectos geopolíticos, né? Como que o petróleo, ao longo do tempo e na atualidade, ele pode influenciar as questões políticas pelo mundo. E nós iremos também destacar algumas crises que acabaram, de certa forma, abalando esse produto e o mercado mundial, tá? Então vamos lá começar aqui por esse petróleo, vendo algumas características mais gerais. Primeiro ponto é que o petróleo ele é um hidrocarboneto, né? Ou seja, ele é formado, suas propriedades químicas, por carbono e hidrogênio. E esse hidrocarboneto ele tem origem orgânica, ou seja, resultado da decomposição de micro-organismos animais e vegetais. E essa origem orgânica, né, ou esse hidrocarboneto, na verdade não eles, né, mas esses micro-organismos, eles se acumularam, né, em antigas áreas aquáticas que nós tínhamos há milhões de anos atrás. Então esse é um dos pontos assim importantes da gente começar aqui a discutir, que essa formação do petróleo ela se inicia em um ambiente aquático, tá, galera? É importante destacar isso. Então, por mais que hoje a gente tenha fontes, reservas de petróleo no continente, mas essas reservas, há milhões de anos atrás, elas estavam localizadas em uma superfície aquática, tá? Então, essa origem inicial, ela ocorre exatamente em um ambiente aquático, quando, né, micro-organismos, tanto animais como vegetais, começaram a entrar em um processo de decomposição e, claro, teremos outros elementos, como ele coloca aqui na frequência, ó, que esses micro-organismos eles foram submetidos a elevadas temperaturas e também diferente pressão, e vai ser todo esse, digamos, esse ambiente que vai favorecer a formação do petróleo, tá? Então, o petróleo nada mais é do que resultado dessa decomposição, essa decomposição que ocorreu principalmente por conta dessas temperaturas elevadas e também da variação de pressão, né? E isso fez com que esses micro-organismos existentes, né, em antigas áreas aquáticas, ambientes aquáticos, iniciassem essa decomposição e, consequentemente, formassem esse óleo, né, preto que a gente tem e que tem um valor muito grande no mercado na atualidade. E claro, esse valor ele está ligado, ele está relacionado exatamente ao seu consumo, né? Por ser uma das fontes de energia mais utilizadas, na verdade a mais utilizada, ele acaba, de certa forma, atraindo essa atenção do mercado, tá bom? Esse petróleo, ele é encontrado em rochas impermeáveis, tá? E aí é importante a gente falar que elas são impermeáveis, porque ela acaba impedindo a migração desse petróleo, né?
Por quê? Porque se ela fosse permeável, ela acabaria de certa forma acumulando água ou acumulando outro tipo de elementos que poderiam comprometer não só a qualidade do petróleo, mas também a localização do mesmo, né? Porque ele poderia ser levado para outras áreas. Então isso não ocorre no caso do petróleo, né? Ele se encontra em rochas bem sólidas, de poros bem curtos e com um nível de impermeabilização praticamente zero. Então tudo isso dificulta uma possível, né, digamos assim, desgaste ou locomoção desse óleo de um local para o outro, tá? Isso é importante da gente considerar. E esse petróleo, ele pode ser encontrado tanto em terras emersas, ou que nós podemos chamar aqui de áreas continentais, né, na superfície terrestre, ou em áreas submersas, que seriam basicamente no litoral. Lembra que há muito tempo atrás, quando a gente falou sobre relevo, a gente citou os escudos cristalinos, citou as bacias sedimentares, e nós vimos exatamente essa classificação, né? Das reservas de petróleo onshore, que é aquela que se encontra no continente, e as reservas de petróleo offshore, que nós encontramos ao longo do litoral, né? Que são em áreas do relevo ainda banhadas por esses oceanos, tá? O petróleo ele passou a ser utilizado lá mais ou menos na segunda metade do século XX, tá? E os Estados Unidos da América são considerados os pioneiros no uso dessa fonte de energia. A gente vai ver mais na frente que as primeiras fontes de petróleo foram encontradas exatamente no país. Fato esse que inclusive motivou o destaque dos Estados Unidos na segunda Revolução Industrial, tá? Então ele passou a ser utilizado aí na segunda metade do século XX e atualmente ele corresponde praticamente 33% da matriz energética mundial. Ou seja, como nós já conversamos anteriormente, é a matriz energética mais utilizada no mundo, né? Esse petróleo ele é considerado bastante versátil, ou seja, dá para utilizar o petróleo em diferentes formas e para diferentes finalidades, tá? Esse meu teclado aqui querendo cair. Não caia, João, senão você vai fazer uma zoada danada, homem. Ok? Bastante versátil e também de baixo custo. Então, quando ele coloca aqui dentro de parênteses, ó, que essa versatilidade, né? Ela destaca que o petróleo ele tem muitas utilidades, tanto em estado bruto, como quando ele é retirado, né, dessas reservas, ou também após o seu refino. A gente pode citar muitos, as tintas, podemos citar ainda a gasolina, né, o óleo diesel e várias outras coisas mais aí, tá? E ele é de baixo custo, né? Então o custo para você investir nesse tipo de extração ele não é tão elevado como em outras fontes de energia, tá? E ele destacou ainda aqui, ó, tanto para ser transportado, esse custo é menor, como também para sua transformação, né? Ou seja, a transformação desse petróleo para derivados, tá bom? A qualidade do petróleo ela está condicionada a dois aspectos. As suas propriedades físico-químicas, tá? E ao seu poder calorífico, que eu coloquei aqui dentro de parênteses, que é exatamente a liberação de calor. Okay? Então, quando se analisa esses dois aspectos, a propriedade físico e química do petróleo e também o seu poder calorífico, a gente consegue, né, dividir o petróleo em dois tipos. O que nós chamamos de petróleo leve e o que nós chamamos de petróleo pesado. O que seria o petróleo leve? É aquele que tem uma cadeia de carbono, ou seja, a quantidade de carbono ela é pequena, né? Então você tem mais hidrogênio do que carbono. E aí, no total, essas moléculas não chegam sequer a 10, né? Então ele é
um tipo de petróleo que tem menos 10, na verdade, menos de 10 moléculas de carbono, tá? Ou seja, há uma predominância maior de hidrogênio, o que vai fazer, inclusive, que essa produção de calor seja maior, né? Então, esse tipo de petróleo, ele tem um refino, né, que seria a sua industrialização mais facilitada, e também ele é hoje o petróleo mais comercializado no mundo. Então, você gasta menos para transformar, para industrializar esse petróleo leve. E isso faz dele o petróleo, na atualidade, mais comercializado no mercado mundial. E existe um outro tipo de petróleo que é o pesado, que é exatamente o inverso. Ele tem uma cadeia de carbono bem maior, né, que passa mais de 20 moléculas, tá? O refino dele, por ter essa grande concentração de carbono, também é mais dificultado, tá? Então ele tem um tempo de processamento e de transformação bem maior, o que faz com que o custo para essa transformação também aumente, e ele é um petróleo de menor comercialização, até porque ele tem um preço um pouco mais agregado, né? Um pouco mais alto, porque o cara leva em consideração o seguinte: eu gastei mais tempo, eu gastei mais energia, o tempo da minha máquina, dos meus funcionários dedicados a esse refino é maior. Então tenho que agregar esse custo, o que faz com que esse tipo de petróleo, no final das contas, seja um pouco mais caro, tá bom? Então essas são algumas características que vocês precisam lembrar sobre o petróleo. A sua composição de carbono e hidrogênio, que ele se formou em antigas áreas aquáticas, né? Onde que eu posso encontrar em reservas onshore e offshore, o pioneirismo dos Estados Unidos no uso do petróleo como fonte de energia, né? Outro ponto é a sua versatilidade, então dá para usar o petróleo em vários aspectos. O preço, tanto para transporte como para transformação, também é baixo, né? E ele pode ser definido em leve ou pesado quando eu analiso as suas propriedades físico-químicas e também o poder calorífico que ele apresenta. Aí aqui eu trouxe duas imagens, né, que mostram exatamente esses dois tipos de reservas, tá? Aqui nós temos as reservas onshore, que são aquelas do continente, onde a extração ela é feita pelo que a gente chama de cavalos, né? São os cavalos mecânicos que fazem essa extração. E aqui a gente tem o modelo offshore, que é aquele petróleo retirado do oceano, né? De áreas marinhas, que é feito pelas plataformas de petróleo, que aí já tem um outro modelo de extração, como a gente pode observar aqui nas imagens, e depois também vocês podem dar uma conferida. Vamos agora para questões geopolíticas sobre o petróleo, né? Alex, como assim geopolíticas? A gente vai perceber, galera, que o petróleo ele vai interferir em muitas decisões, não só de mercado, mas também questões envolvendo a política entre países, tá? Aqui, ó, no decorrer do texto, vocês irão encontrar, né, um termo, um termo se referindo às 7 irmãs, que está sendo mostrado aqui por essa primeira imagem aqui, ó, que vai ser um grupo de empresas que basicamente vai dominar o mercado do petróleo lá no seu início, né, no seu princípio. Aí está as empresas, e muitas delas vocês conhecem, né? Aqui é a representação da OPEP, vocês vão ver falar também lá, que é a organização dos produtores de petróleo, a gente vai ver já já, tá bom? E desse lado a gente tem a Petrobras, que eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Então estou só logo indicando para a gente poder, à medida que aparecer no texto, vocês já saberem a que se refere. Então vamos lá. O destaque inicial, como eu já havia falado antes, é os Estados Unidos, né? Pois os primeiros poços perfurados foi no país, né? Lá no estado da Pensilvânia, tá? É lá que tudo começa. Então os Estados Unidos ele tem um pioneirismo, e também, né, o petróleo ele vai ser um destaque para o desenvolvimento dessa indústria petrolífera
que basicamente acontece durante a segunda Revolução Industrial. Então são dois destaques que a gente tem que dar aí inicialmente. O pioneirismo dos Estados Unidos e, em segundo lugar, o crescimento, o desenvolvimento da indústria petrolífera, principalmente durante a segunda Revolução Industrial. Tá bom? O crescimento do petróleo no mercado, ele vai estimular a concorrência e a organização de um grupo de empresas que monopolizaram o setor durante muito tempo. E aí o monopólio dessas empresas, ela se destaca principalmente na área de exploração, de transporte, de refino e de distribuição. Alex, você tem falado de refino, mas eu ainda não entendi o que é refino. Refino, galera, é exatamente quando eu levo o petróleo para industrialização. Então você tem aqui o petróleo em estado bruto, como ele foi retirado da natureza. Aí eu levo para uma refinaria e é da refinaria que sai, por exemplo, a gasolina, que a gente compra nos postos de gasolina. Ultimamente vocês têm visto aí o aumento da gasolina, né? Esse aumento acontece lá nas refinarias, porque é exatamente a indústria que é responsável em fazer essa transformação do petróleo para outros tipos de produtos, tá? Então, esse monopólio, entendo que a palavra monopólio também significa o domínio do mercado, né? Você acaba monopolizando, então você é o maior detentor, né, daquele mercado. E aí o surgimento dessas empresas e a monopolização do setor nesses 4 aspectos aqui. Desde a exploração até o transporte, ao refino e à distribuição. E esse grupo, né, que ele fala aqui anteriormente, é exatamente aquela imagem que eu mostrei lá em cima, das 7 irmãs. Então, essas 7 empresas aqui, elas serão durante muito tempo as que monopolizaram o mercado do petróleo mundial, né? Somente elas é que dominavam a exploração, o transporte, o refino e a distribuição do petróleo no mundo, tá? É dessas aqui que a gente está falando, ok? As 7 irmãs, como elas ficaram conhecidas. Uma das principais estratégias adotadas por esse grupo era o pagamento de royalties. Alex, o que é um royalty? O royalty, ele é um tipo de imposto. Ele é um tipo de licença que eu pago a alguém, né, para explorar uma determinada área. Então, essas 7 irmãs, elas pagavam aos países para explorar o petróleo que existia lá. Então, o que era esse pagamento? Eram os royalties. Elas davam um valor X e ainda ficavam pagando ao longo de um mês em cima daquilo que elas extraíam, né? Como se fosse aluguel, tá? Então, sempre que a gente ouve falar em royalty, lembre-se que os royalties, ele é um tipo de imposto, ele é um tipo de licença que se paga para explorar um determinado setor, tá? Então, a principal estratégia adotada pelas 7 irmãs era pagar royalties com um preço muito baixo para explorar as reservas dos países pobres, dos países subdesenvolvidos. Então era basicamente assim, ela ia lá, ó, vamos supor no Brasil, eu vou lhe pagar 1 bilhão para me explorar todo o petróleo que existe no seu país. Aí o país se engraçava, poxa, 1 bilhão, mas dá bom, vamos lá, eu vendo, você pode extrair. Só que essa empresa, ela sabia que a reserva lá valia muito mais. Então, 1 bilhão ela teria lucrado em um único ano. E aí ela passaria o resto da vida explorando essas reservas lá, certo? Então, isso é o pagamento de royalties. Ao longo dos tempos, o cartel, né, que é um nome que a gente dá a esse grupo aqui, o que significa um cartel? Ele é uma associação de empresas que atuam, né, para reduzir ou eliminar concorrentes. Ou seja, a galera se junta e aí essa junção ela acaba diminuindo preços para que essa redução de preço ela possa ocasionar a saída de algumas empresas do mercado por não conseguir concorrerem com aqueles preços mais baixos, tá? Então, ao longo dos tempos, esse cartel ele foi se dissolvendo e se fundindo, né? Das 7 empresas que formavam as 7 irmãs,
atualmente existem apenas 4. Mas não é que elas deixaram de existir, é porque algumas dessas empresas foram comprando as outras. Por exemplo, a Esso, né, ela comprou a Chevron, a Shell comprou a BP e a Mobil comprou a Gulf. Entendeu? Então elas foram comprando umas às outras. Então de 7, atualmente nós temos apenas 4 em atividade, tá? Alguns países adotaram estratégias para evitar a atuação das 7 irmãs no seu território. E aí eu destaquei algumas dessas estratégias, tá? Uma das estratégias adotadas foi a criação da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? Essa OPEP ela é formada pela Arábia Saudita, pelo Irã, pelo Iraque, pelo Kuwait e pela Venezuela. Nada mais e nada menos do que os maiores produtores de petróleo no mundo. Então, esses 5, eles basicamente representam mais de 50% das reservas de petróleo que nós conhecemos na atualidade. Daí vocês entendem, né, o quão de importante, o quanto de força tem a OPEP no cenário atual, tá? Então a criação da OPEP foi exatamente uma estratégia para evitar a atuação das 7 irmãs dentro do território desses países aí, ok? Hoje, né, a OPEP, elas influenciam também politicamente o preço do petróleo e também, de certa forma, essas decisões servem para defender tanto o seu território como o seu mercado, como também os seus interesses no que se refere ao petróleo. Outros países que não participaram da OPEP e que também não tinham interesse em serem explorados pelas 7 irmãs, eles adotaram o que a gente chama de políticas nacionalistas, né? Que foi a criação de empresas petrolíferas estatais, ou seja, que pertenciam ao governo, né? E aí, dessa forma, caberia ao próprio Estado, ao próprio governo, definir as estratégias no setor petrolífero. Que foi o que aconteceu com o Brasil, quando criou a Petrobras, foi o que aconteceu com o México, foi o que aconteceu com a Itália e com outros países. Então, é uma galera que nem queria vender as suas reservas para as 7 irmãs, são países que não participaram da OPEP e que criaram uma estratégia diferente para sobreviver, né, nesse mercado de petróleo mundial. Tá? E para finalizar, a gente tem as crises. Para essas crises, galera, como vocês podem ver, eu foquei mais nessa questão das notícias. Por quê? Porque cada crise dessa aqui, ela basicamente é uma aula. E aí, para evitar que a gente se estendesse muito, e que provavelmente vocês também não vão conseguir ler aqui, mas nós vamos ter, ó, o primeiro e o segundo choque do petróleo, ficou conhecido dessa forma, tá? Choque do petróleo, ok? Aqui, né, nós vamos ter a guerra do Irã e do Iraque. Na verdade, aqui não, peraí, para mim não confundir. Pronto. Primeiro e segundo choque do petróleo. Esse primeiro choque aqui foi um conflito que ocorreu no Oriente Médio, que ficou conhecido como o conflito de Yom Kippur, né? Que é um feriado santo lá, então houve um atentado. E aí, devido às tensões entre os países envolvidos, acabou que muitos países querendo comprar petróleo com medo que ele faltasse. Então, o que aconteceu? Esses produtores acabaram elevando o preço, já que a procura estava muito alta, tá? Então, isso foi o primeiro choque. Aí, o valor do barril quase que aumentou 10 vezes o valor que era anteriormente. Aí, depois, nós vamos ter o segundo choque, que vai acontecer do conflito entre o Irã e o Iraque, que eram grandes produtores de petróleo. Aí muita gente com medo também, né, que houvesse essa falta, passaram de novo a procurar o petróleo, e aí, de certa forma, isso significou um segundo aumento, que foi inclusive maior do que o anterior. O barril de petróleo aqui quase que chegou a triplicar em cima
aquele valor 10 vezes maior lá do primeiro choque, tá? Aí depois nós tivemos a primeira guerra do Golfo, que foi quando o Iraque ele invade o Kuwait, como vocês viram, né, um dos grandes produtores de petróleo. Então o Iraque ele invade o Kuwait e isso vai gerar a primeira guerra do Golfo. Primeira guerra do Golfo. Isso também vai fazer com que haja um aumento significativo do valor do petróleo, tá? Depois nós teremos uma segunda guerra do Golfo. Essa segunda guerra do Golfo é quando os Estados Unidos se metem nessa briga. E aí ele vai invadir o Iraque para retomar as terras que eram do Kuwait, tá? Depois nós vamos ter o atentado do 11 de setembro, que também vai causar um certo desgaste no mercado do petróleo mundial. E nós ainda teremos, mais atualmente, uma briga entre a Arábia Saudita e a Rússia, né, que vai acabar influenciando o preço do petróleo no mercado. Só que nessa última, que eu coloquei nessa imagem aqui, ó, o preço do barril ele vai reduzir, ó, derrubou, tá? Porque os dois vão passar a vender petróleo com um preço mais reduzido para tentar atrair compradores, tá bom? Então nessa primeira manchete aqui, ó, eu coloquei o primeiro choque. Essa segunda imagem é do segundo choque, tá? Essa terceira imagem já é da Primeira Guerra do Golfo. Aqui da Segunda Guerra do Golfo. Essa daqui já é do conflito entre, né, os Estados Unidos e o Iraque, pós o 11 de setembro. E aqui a última crise que nós tivemos envolvendo a Rússia, que é uma das maiores produtoras de petróleo mundial, e a Arábia Saudita, né, que é também aí uma das grandes produtoras de petróleo no mundo. Então houve uma briga aí entre esses, que acabou que de certa forma influenciando a queda, né, do preço do petróleo, tá bom? Então aqui, galera, esse é o material que a gente tinha para conversar na aula de hoje. Como vocês podem ver, é um material teoricamente longo, mas que está bem resumido, tá? Está resumido o suficiente para que vocês possam entender algumas questões sobre esse assunto envolvendo o petróleo, tá bom? Beleza? Então vamos lá, né? Ó,